Esse é uma cápsula e eu vou falar agora sobre um tweet do Sam Puncher em que ele aponta alguns robôs que têm agido na conta dele, né? É lógico, robô na internet é uma coisa comum, tem um monte por aí. A gente conhecia ele como Mavis, né? Mas é a mesma coisa basicamente. Agora, a dúvida é, isso daqui é robô de desinformação manual ou robô de desinformação automatizada? Porque eu não sei, pode ser que seja manual, tá? Tem gente por aí que faz esse tipo de coisa ainda. Ainda aquele negócio de ter um monte de conta no Twitter, ficar entrando nas contas para ficar falando merda nos comentários das outras pessoas, né? Ouvi dizer que tem uma licitação da Secom aí para contratar 200 milhões de empresas de rede social, não sei se vai ter isso, se não vai ter isso. Mas o fato é que se for esse tipo de coisa, se este for o ataque que o Lula está fazendo com robôs e coisa e tal, é porque, é mais uma vez provando aquilo que eu falo, é muito burro, cara. A nossa sorte é que a esquerda no Brasil é muito burra, é idiota, é retardada mental de achar que muda alguma coisa, de ter alguém comentando nos seus posts coisas contra você, né? Os russos, que têm muito mais experiência nesse negócio, sabem usar melhor um pouco isso daí. Eu também saio bloqueando qualquer coisa que pareça mais ou menos coisa de russo, eu saio bloqueando independente de qualquer coisa, né? Mas eu reconheço que os russos pelo menos têm um pouco mais de conhecimento nessa história. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou analisar o caso que ele apresenta aqui, e vou mostrar para vocês primeiro como é que isso aqui não faz diferença nenhuma. Se é isso que é a ideia da esquerda de usar robôs para influenciar a rede social, tamo bem, galera, tamo tranquilo porque não vai ter problema nenhum com isso daí. E segundo, como é que os russos fazem? O que os russos fazem de realmente impactante nessa história, né? Bom, essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu estava fazendo vídeo sobre um outro assunto e aí por acaso eu vi esse post aqui do Sam Puncher e decidi falar sobre isso, né? Então, ele está contando aqui, olha só, nos últimos meses anda rolando uma coisa bem estranha no meu Twitter. Perfis com fotos criadas naquele site This Person Does Not Exist, é esse site aqui, ó, This Person Does Not Exist. Você entra nele, tudo que ele faz, cada vez que você entra nele, ele mostra um rosto gerado por inteligência artificial. Essa pessoa aqui não existe, ele gerou um rosto para você com inteligência artificial. Portanto, se você quer criar uma conta falsa numa rede social, uma conta de robô, alguma coisa, é uma boa pedida usar esse site aqui. Ó. Cada vez que você entrar, ele vai botar o rosto de uma pessoa que não existe, foi gerado por inteligência artificial. Você usar o rosto de uma pessoa que existe, pode dar problema jurídico, né? Essa pessoa, se descobrir que você está usando o rosto dela, tem direitos de imagem, coisa e tal. E outra coisa que o pessoal Mavius, o pessoal robô, gosta muito de usar foto de pessoa porque entende qual que é o grande problema do robô. O grande problema do robô é que ele não causa impacto. As pessoas tendem a confiar na informação de pessoas que elas conhecem, que elas interagem há muito tempo. Então, um robô que um robô novo, é uma pessoa que você não interage, que você não conhece, não sabe quem é e coisa e tal, ela até tem um impacto, mas tem um impacto muito pequenininho. Esse impacto pode ser maior se a pessoa se mostrar como uma pessoa real. Então a pessoa tem um rosto, tem uma descrição específica e coisa e tal, diz que é uma pessoa mesmo, um nome parecido, né? Enfim. Então ele diz aqui, ó, quando eu bloqueio um, surge outro no mesmo padrão. Exemplos. Ele dá o exemplo aqui do @Osvaldo Teixeira, que tinha uma única missão, responder os meus tweets. Bloqueei. O que aconteceu? Surgiu a Aline GBR com o mesmo padrão, mesma foto criada por inteligência artificial, mesma atividade única, responder meus tweets a todos eles, né? E aí, a primeira coisa dessa história aqui, isso aqui pode ser uma coisa automatizada? Se for automatizado, é um ponto para o pessoal da esquerda, estão fazendo já a coisa certa, né? Os russos só usam isso automatizado, não tem esse negócio de ficar uma pessoa ali entrando na conta e respondendo. Hoje em dia você tem ferramentas de inteligência artificial, você tem um monte de situações aqui, simplesmente você bota isso aí, você faz esses grandes farm bots aqui, esse aqui, ó, é uma imagem de um farmbot, tá vendo? Cada anteninha dessa daqui, ó, é um celular que tem um chip específico, um número de telefone específico, e daí você pode criar uma conta na rede social específica, tudo isso é feito por programa. Não tem uma pessoa ali respondendo, é tudo automatizado no final das contas. Só que o problema de você usar esse tipo de coisa é que mesmo com isso, o impacto costuma ser pequeno. Porque, de novo, as pessoas prestam atenção nas informações de pessoas que elas conhecem, não levam a sério coisas que pessoas aleatórias falam contra elas, né? Então, ou a favor delas, ou falam para elas, né? Então, esse tipo de coisa aqui é uma besteira. Além disso, uma das belezas da internet é justamente o fato de que não importa o que você fale, vai ter alguém desmentindo você nos comentários. Pode ser pessoa, pode ser robô, pode ser o que seja. Isso não faz diferença, isso é a beleza da internet. Se você acha que você vai ler um negócio,
Aí tem um comentário de um cara falando, esse cara só fala besteira e não sei o que lá, é o cranete, ele é o torcedor e não sei o que lá. Se você acha que isso vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada no final das contas. Eu continuo bloqueando essas pessoas porque justamente eu quero encarecer o trabalho dos bots russos. Quanto mais caro for para os russos fazerem os bots, melhor para mim. Então eu bloqueio todo mundo, porque eu sei que quando você bloqueia no Twitter, você diminui a importância daquela conta, então aquela conta ela vai para uma lista de menos importância em futuros tweets, então os russos são obrigados a criar uma outra conta, fazer uma outra coisa, né? Então assim, vale a pena você bloquear do mesmo jeito. Suspeitei que é Russet, e olha só, suspeitei, tá? Peter, mas eu não falei nada e coisa e tal. Peter, mas eu já te conheço um tempão e você me bloqueou. Meu amigo, eu não quero nem saber. Tem um monte de amigo meu que é Russet. Eu bloqueio do mesmo jeito, não quero nem saber. Eu estou fazendo um negócio, eu vou liberar no meu site, no visãolibertaria.com, vai ter um lugar lá para recorrer de bloqueio do Peter. Você vai poder fazer uma petição lá, dizendo, olha, fui bloqueado pelo Peter de forma injusta, tá aqui os motivos para eu ter sido bloqueado, por favor me desbloqueia Peter, não sei o que lá. Vai estar pronto daqui a pouquinho, eu aviso a vocês, mas eu sei que eu erro de vez em quando, infelizmente, não tem como acertar todas. Mas na dúvida eu bloqueio mesmo. E o que ele está mostrando aqui é que é sempre a mesma coisa, tá vendo? É uma foto bem padrão desse site aqui mesmo, que sempre mostra foto de rosto e coisa e tal, e o pessoal vai lá e faz a coisa. Só que o que eu achei aqui do texto que está escrito é um texto muito elaborado. Isso aqui está parecendo bot manual, ou seja, é uma pessoa mesmo lá do PT, contratada pelo PT, talvez um estudante fazendo estágio, entre aspas, em alguma repartição do PT, só está usando uma conta falsa para fazer a coisa, entendeu? Pode ser que seja isso é verdade, pode ser que seja isso. Só que se for isso, é mais burro ainda, porque é caro pra cacete. Tem que fazer igual os russos. Você vai fazer desinformação, você faz realmente um monte de conta para fazer alguma diferença, porque cada conta impacta muito pouquinho no final das contas, né? Agora, existe uma outra coisa que os russos fazem que eu acho que é mais interessante. O Ryan Macbeth explica aqui nesse Deceptive Imagery Persuasion, que é a estratégia que os russos usam para fazer desinformação. E é bem mais elaborada que isso. Esse negócio de ficar respondendo post dos outros, não sei o que lá, isso aí eles até fazem, mas não é o principal. Eles preferem até que os idiotas úteis façam essa parte, né? Os idiotas úteis, vocês sabem, são fundamentais nesse esquema de desinformação russo. É o pessoal que cai na lorota dos bots russos e aí vai encher o saco dos outros por eles mesmos, né? Então são pessoas de verdade que estão enchendo o saco do pessoal ali, mas assim, eu prefiro chamar essas pessoas de bots porque para mim é menos ofensivo do que o cara ser idiota útil e cair em lorota russa, né? Então, para mim, assim, eu não consigo entender. O bot, eu entendo, o bot foi pago, né? Os russos botaram dinheiro lá, compraram o chip, montaram aqui o bot farm deles e coisa e tal. Tem outros bot farms mais elaborados, tá? Esse tipo de bot farm aqui é tipicamente para Telegram, tá? O Telegram tem menos controle de identificação se a pessoa é uma pessoa mesmo ou se é só um bot. Então tem muita, lá na Rússia, na Ucrânia, no leste europeu, usa-se muito o Telegram, então eles fazem muito essas fazendas aqui de bot no Telegram. Essas aqui são mais para Twitter, YouTube, esse tipo de coisa, que como os sistemas têm um pouco mais de sofisticação para identificar se você é uma pessoa real, eles requerem um celular ali, coisa e tal, para saber que tem um celular de verdade, não é só o chip ali numa placa, né? De qualquer forma, o resultado final é muito pequeno. Agora, como é que eles fazem essa desinformação russa? Tem alguns documentos aqui que o pessoal fala também, como é que funciona isso, mas tipicamente o método que o Ryan Macbeth descreve aqui, tem vários vídeos dele, eu recomendo muito o canal do Ryan Macbeth, né? Ele fala que você tem 3 etapas. A primeira etapa é em que você descobre se uma narrativa tem apelo. Como é que você faz isso? Você tem uma quantidade enorme de bots. Um monte de gente que é bot, na verdade, que está distribuído por aí. E esses bots começam a criar narrativas absurdas. Você já viu algumas narrativas sobre a guerra da Ucrânia, que é uma coisa que não faz sentido? Tipo assim, não, porque a Ucrânia está criando pássaros geneticamente modificados para levar vírus que atacam só os russos. Umas coisas assim que você fala, caralho, o que o pessoal tirou disso? Ou que a Ucrânia tem laboratórios, biolaboratórios que criam vírus e não sei o que é lá. Cara, umas coisas que não tem lógica nenhuma, como uma ferramenta de ataque e coisa e tal. No entanto, se você for ver aí, tá cheio de gente falando sobre esse negócio. Por que isso? Como é que começa isso? Você começa com os robôs russos, né, lançando essas ideias idiotas aleatoriamente, um monte de ideias sem sentido nenhum,
Mas algumas dessas ideias ganham tração, ou seja, o que eles ficam acompanhando é isso. Eles botam robôs para falarem algumas dessas ideias idiotas. Aí algumas pessoas que não são robôs russos começam a pegar essas ideias e começam a acreditar naquilo. Ou seja, aquela ideia, aquela fantasia, por mais absurda que seja, por mais sem sentido que seja, alguém acreditou naquilo. Então tem um potencial de transformar aquilo em alguma coisa. Então quando você vê essas narrativas malucas, não porque, o QAnon da vida, uma coisa que não tem sentido nenhuma, lógica nenhuma naquilo, mas as pessoas acreditam. Ou seja, de alguma forma você jogou aquela história no ar. Então é assim que são usados muitos dos robôs russos. Não é que eles vão ficar comentando no comentário, eles vão criar essas ideias malucas, pode até ser através de comentário, mas vão criando essas ideias malucas para ver o que cola, o que as pessoas interagem com aquilo. Uma vez que você tem a interação, que você já sabe o tópico, esse tópico aqui as pessoas se sentem sensibilizadas por aquilo, né? É lógico, isso implica em que o bot farm tem que ler também o resultado desses tweets, dessas coisas na rede social. Aí eles partem para a segunda etapa, que é você inflamar essa narrativa. Aí eles não fazem isso com contas robôs. Robôs simplesmente não têm efeito. Os russos compram gente que tem conta famosa, né? Artistas, Mind8 da vida, compram o pessoal influenciador que já tem muita coisa. Aí eles passam, o Tucker Carlson da vida. Aí quando descobriu que biolabs ucranianos criando vírus para atacar russos é uma coisa que o pessoal não gosta, que o pessoal fica preocupado. Então beleza, aí agora o Tucker Carlson vai lá, que é um agente pago pelos russos, e expande essa ideia maluca. Por quê? Porque sabe que é uma ideia que tem tração. Não vale a pena o Tucker Carlson ficar lançando um monte de ideia aleatória, maluca da cabeça, porque ele perde credibilidade. Então primeiro eles lançam essas ideias com os bots, para depois pegar aquelas que realmente têm efeito e colocarem nos grandes influenciadores. Isso é outra coisa, tem que pagar. É caro, desinformação é caro, não é barato não. Aí você compra esses grandes youtubers, Tim Pool, Tucker Carlson, esse pessoal todo, e usa isso para expandir essas ideias que você já viu que o pessoal compra essas ideias, que tem uma parcela da população que compra essas ideias. E aí você tem uma segunda etapa dessa história, que é a manutenção, ou seja, o que eles veem é que depois que você tem uma mentira, é muito importante você reforçar essa mentira seguidamente, porque isso, no mínimo, vai te dar um resultado final positivo lá na frente. Então você ganha, né, nesse aspecto. Então ele tem uma etapa de manutenção, em que esses youtubers e influenciadores mais famosos, eles reforçam essa mensagem de tempos em tempos, e também as contas pequenas ficam fazendo isso de tempos em tempos, para manter acesa aquela ideia absurda, né? Por mais que seja uma ideia sem sentido, né? Mosquitos geneticamente modificados para fazer não sei o que lá e coisa e tal, a coisa vai para frente. E da mesma forma os russos faziam na questão de desinformação na era da informação centralizada. Repara como é que é basicamente a mesma coisa, né? Quando os russos fizeram o grande ataque contra o fracking, que foi na época, no início dos anos 2000, né? Eles usaram exatamente essa técnica. Eles usavam pequenas reportagens criticando o fracking para ver o que colava com o pessoal. Aí o que colou foi o negócio de que, ele polui o lençol freático, e aí mostra a pessoa abrindo a torneirinha e saindo uma lama da torneira, e daí pronto. Aí isso foi a história que eles usaram para proibir o fracking em quase qualquer lugar do mundo. Repara que isso não tem nada a ver com rede social. Eles usavam isso muito antes da rede social, exatamente para essa mesma estratégia. Você medir uma coisa que as pessoas compram por algum motivo, é quase aleatório, e que vai no sentido do que você quer, criticar o que você quer criticar, e usam isso dessa forma, né? Enfim, então você tem esse tipo de coisa. Essa é o erro. O que me parece é que isso daqui é o pessoal da esquerda simplesmente sem capacidade de usar. Não é à toa que são burros, né? O TCU liberou a licitação digital de 200 milhões da SECOM, supostamente para agir na rede social, mas esse pessoal não tem capacidade de fazer isso. E, de novo, é o que eu falo para vocês, todo esse esforço que os russos fazem, isso tinha muito mais apelo na era da informação centralizada, quando você usava veículos centralizados, a mídia tradicional para fazer isso. Agora, na era da informação descentralizada, isso não tem mais tanta força assim. Isso foi uma outra decepção da Rússia nessa guerra. Eles acharam que iam conseguir manter a opinião pública da Europa contra a Ucrânia, a opinião pública da Europa a favor da Rússia, a opinião pública americana. Não conseguiram. Compraram algumas pessoas, alguns influenciadores estão desse lado, alguns auxiliares do Trump estão pagos também por isso, pode ser.
mas a verdade é que o público americano, o americano de fato, não comprou essa ideia. E por que não comprou? Porque justamente todas essas técnicas perdem esforço, perdem valor, perdem eficácia na informação descentralizada nas redes sociais, né? É o que eu falo para vocês. O pessoal adora dizer que não, que tem desinformação nas redes sociais e coisa e tal, mas não. A rede social, ela diminui a eficácia da desinformação. Desinformação existe, ó, há muito tempo e era muito mais eficaz antes do que é hoje. As redes sociais são positivas já do jeito que estão, sem precisar de regulamentação, sem precisar de nada, para justamente impedir a desinformação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.